Alguma vez você já parou para pensar de onde viemos? Como tudo isso que chamamos de casa, o planeta Terra, começou? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade, e as respostas são tão fascinantes quanto complexas. De um lado, temos a ciência, com suas teorias baseadas em evidências físicas e observações. Do outro, temos a Bíblia, um livro que guiou a fé de bilhões de pessoas por milênios. Vamos embarcar juntos nessa jornada para entender essas duas visões. Segundo a ciência, a história do nosso planeta é uma saga de bilhões de anos. Tudo começou há cerca de 4,5 bilhões de anos, com uma nuvem de gás e poeira que se condensou para formar o Sol e os planetas, incluindo a nossa Terra. No início, era um lugar hostil, uma bola de rocha derretida. Com o tempo, a superfície esfriou, a água se acumulou, formando os oceanos, e a atmosfera começou a se desenvolver. A vida, na sua forma mais simples, como micro-organismos, teria surgido há uns 3,5 bilhões de anos. A partir daí, foi um processo lento e gradual de evolução. Milhões e milhões de anos se passaram, surgiram as plantas, os peixes, os anfíbios, os répteis, os dinossauros, e finalmente, bem recentemente nessa linha do tempo cósmica, os primeiros humanos. Agora vamos olhar para a narrativa bíblica que encontramos no livro de Gênesis. Aqui a história é contada em dias, não em bilhões de anos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Em 6 dias Deus separou a luz das trevas, criou o céu, a terra seca e os mares. Ele encheu a terra com vegetação, criou o sol, a lua e as estrelas. Depois, povoou as águas e os céus com criaturas vivas, e a terra com animais. No 6º dia, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. No 7º dia, ele descansou. É uma história de criação intencional, direta e com um propósito claro. A grande questão que muitos se fazem é: por que essa diferença gigantesca de tempo? Bilhões de anos contra 6 dias. Alguns estudiosos da Bíblia argumentam que a palavra hebraica para dia, yom, pode significar um período de tempo indefinido, não necessariamente 24 horas. Outros defendem uma interpretação literal. A ciência, por sua vez, baseia sua cronologia em métodos, como a datação por radiocarbono. O carbono 14, que mede o decaimento de isótopos em fósseis e rochas para estimar sua idade. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Eventos descritos na Bíblia, como o Grande Dilúvio, encontram ecos em várias culturas ao redor do mundo e levantam questionamentos. A história de Noé e da Arca, um evento cataclísmico que teria resetado a vida na Terra, poderia ter impactado as camadas geológicas e a distribuição de fósseis que vemos hoje. Alguns pesquisadores sugerem que um evento de inundação global poderia alterar drasticamente as concentrações de carbono na atmosfera, o que, por sua vez, poderia afetar a precisão da datação por carbono 14 para períodos mais antigos, fazendo com que pareçam muito mais velhos do que realmente são. A arqueologia também entra nessa conversa. Surpreendentemente, enquanto temos uma explosão de evidências arqueológicas da civilização humana, após a época aproximada do dilúvio bíblico, menos cidades antigas, escritos, ferramentas complexas, menos as evidências de atividade humana, antes desse período, são consideravelmente mais escassas e difíceis de interpretar. É como se a história humana, de forma organizada e complexa, tivesse um ponto de partida bem definido. Encontramos ruínas de civilizações como a Suméria e o Egito, que parecem surgir de repente, já com conhecimento avançado de agricultura, escrita e construção. Isso nos leva a uma reflexão profunda. A ciência é uma ferramenta incrível para entender o como do nosso universo. Ela se baseia em evidências testáveis, está sempre evoluindo. Uma teoria que é aceita hoje pode ser refinada ou substituída amanhã à luz de novas descobertas. Isso é a beleza do método científico. A verdade, no entanto, é uma só. A Bíblia se apresenta não como um livro de ciência, mas como uma revelação da verdade sobre nossa origem, propósito e destino. Talvez a ciência e a fé não sejam inimigas, mas duas lentes diferentes para observar a mesma realidade grandiosa. Olhando para as evidências tanto geológicas quanto arqueológicas, parece que a história da humanidade, como a conhecemos, ocupa um espaço de tempo relativamente curto na vasta idade do nosso planeta. E talvez a verdade sobre quem somos e de onde viemos sempre esteve escrita, esperando para ser lida com o coração e a mente abertos. Obrigado por assistir e por refletir conosco sobre essas grandes questões. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. 8 Maze.